Oi, gente, tô dando continuidade ao vídeo anterior, onde eu falo da minha jornada dentro das igrejas, né? Da minha jornada à procura do Deus verdadeiro dentro das religiões. E aí eu falei no vídeo passado sobre a minha passagem dentro da igreja católica por muitos anos, alguns anos na igreja de Mórmon. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha jornada dentro da igreja evangélica. Eu passei a frequentar a igreja evangélica por causa dos meus filhos, que foram internados por problema com drogas em casa de recuperação. E geralmente as casas de recuperação, comunidades terapêuticas, clínicas, 70% são evangélicas. E como eles foram internados, cada um em uma casa de recuperação, as duas sendo evangélicas, os dois se tornaram evangélicos. E eu também, né? Eu segui eles e comecei a frequentar a igreja evangélica. O meu filho mais novo ficou internado somente uma vez, né, nessa clínica lá em Curitiba. E ali quando ele completou, o tratamento era 6 meses. Ele foi internado com 17 anos e meio. Então quando ele completou 18 anos, ele já não era mais interno. Ele passou a ser monitor. E por alguns anos ele trabalhou como monitor em várias clínicas ali em Curitiba. Né? Trabalhou em uma, depois foi trabalhar em outra. Então ele trabalhou com dependência química. Depois disso se especializou até conhecer a esposa dele. Né? Ele conheceu a esposa dele no meio evangélico, eles se casaram e ele se tornou pregador, fez um curso de segurança, trabalhava na área de segurança e era pregador da palavra de Deus também nas igrejas evangélicas. Depois ele se tornou pastor, trabalhou por muitos e muitos anos dentro da igreja evangélica. O meu outro filho mais velho, ele ficou internado, saiu, ficou bem, né? Frequentou as igrejas, só que daí ele recaiu. Ficou usando drogas por algum tempo. Aí eu encontrei outra clínica, ele foi internado de novo. E resumindo, o meu filho mais velho passou, eu acho que por mais de 20 clínicas, casas de recuperação, comunidade terapêutica, em Curitiba, em São Paulo, em Santa Catarina. Então ele, muitas, né? E ele ficava um tempo, ficava bem, voltava para casa, estava indo para a igreja, estava bem, daqui a pouco começava a sumir as coisas dentro de casa e começava a tirar as coisas dentro de casa e quando eu vi ele já tinha caído nas drogas de novo, né? Então sumia de casa e voltava assim com um farrapo. E ali eu continuei minha luta dentro da igreja evangélica, fazendo campanhas, subindo ao monte, né, pela vida dele, orando muito pela vida dele, e foi assim uma jornada assim bem difícil, né? Não vou falar que é só difícil, porque também tem momentos bons, né? Então ele ficava bem, a gente ia fazer trabalho de rua, entregar sopa para os moradores de rua, evangelizar, né? Então muito bom o trabalho. Mas quando menos esperava, ele voltava para as drogas, né? Aquilo me entristecia muito. E eu fui uma pessoa que tinha depressão desde a infância, né? Então, com 9 anos já tinha tentado suicídio. E por causa desses problemas com drogas, por não ver saída, eu até tentei o suicídio novamente. Mas aí eu me apeguei com Deus, né? Como diz dentro da igreja. E eu buscava mesmo por ele. E sempre com fé, né? Que Deus ia libertar ele das drogas. E cada recaída dele era uma recaída minha também. E dentro da igreja evangélica, o que acontece é que as pessoas que frequentam a igreja, principalmente a liderança da igreja, 90% das pessoas, eu posso dizer para vocês, porque eu passei mais de 20 anos lá dentro, eles não têm compaixão, eles não se colocam no lugar do outro, eles não têm o amor pelo próximo. Aquilo que é pregado não é usado dentro da igreja. Realmente a igreja evangélica é onde tem lugares das pessoas te apontam, tudo é pecado. O que você fez, você cometeu algum pecado para acontecer isso. Então eu era muito cobrada, eu me sentia apedrejada pelas pessoas. Cada vez que meu filho recaía, que as pessoas iam conversar comigo, elas não iam para me dar um apoio, elas iam para fazer uma cobrança, para saber assim, no que você está pecando, que Deus tá fazendo isso com você, teu filho tá nas drogas porque você fez o que é errado, o que você
você criou ele errado, você deu muito amor, você deu pouco amor, você está fazendo alguma coisa que Deus não está gostando, Deus não está se agradando dos seus atos. Então, várias formas das pessoas falarem. Mas que no fim das contas era te atirando pedra, porque a culpa sempre estava em mim. Toda vez que meu filho recaía, eles cobravam de mim. Você está orando pouco, você precisa ir para o monte, você precisa fazer campanha, porque você deve estar em pecado, porque você deve estar desagradando a Deus. Várias coisas que eles falavam ali que eu me sentia cada vez mais culpada. Porque assim, o que eu buscava? Eu buscava a melhora do meu filho. Né? Eu buscava, sim, uma vida plena, eu buscava, sim, conhecer mais a Deus, eu buscava, sim, ter uma conexão maior, né? Eu estudava muita Bíblia, eu queria crescer mesmo em entendimento. Mas eu principalmente buscava a libertação do meu filho, né? Assim, quem é mãe sabe o amor que a gente tem por um filho, né? Então eu amava muito meu filho, eu queria a libertação dele. Eu queria que ele fosse feliz, eu queria que ele tivesse um futuro melhor, eu queria que ele trabalhasse, que ele estudasse, que ele crescesse na vida. Eu não desejava jamais, né? Eu nunca pensei que meu filho fosse ser um dependente químico. Nenhuma mãe quer isso, né? Mas a impressão que a gente tem é que ele tá naquele jeito porque você está falhando em alguma coisa. Então, eu me cobrava muito, né? Eu me punia, eu levantava de madrugada e chorava muito para Deus e buscando entender, né? Porque pedia muito perdão para Deus. Senhor, eu não sei o que estou fazendo, mas se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, pelo meu filho estar assim, que o Senhor me perdoe. Eu cheguei a falar com Deus que, bom Deus, o que eu quero é que meus 4 filhos estejam bem. Então eu não sei o que eu posso oferecer para o Senhor, porque a gente vai pensando, é isso que a gente aprende ali dentro, que você precisa barganhar com Deus. Você oferece alguma coisa para Deus e Deus te dá alguma coisa. Então eu falei com Deus, né, Senhor, eu já subi no monte várias vezes, né, em função de várias coisas, mas principalmente pela libertação do meu filho. Eu já levantei várias madrugadas para orar, eu já fiz várias campanhas e nada tá adiantando. Então, eu ofereço a minha vida em troca da libertação do meu filho. Eu peço ao Senhor que o Senhor me leve, que meu filho seja liberto, que meus 4 filhos possam viver nessa terra, serem felizes, serem plenos, né? Mas Deus não queria minha vida. Eu pensava aquilo porque assim, você vai tendo umas coisas na cabeça que você vai achando que aquele Deus é aquele Deus mau, que você precisa barganhar com ele, que você precisa fazer uma troca, que você está pecando, que ele está te cobrando, que ele está te punindo. E era aquilo que eu acreditava, né? Então eu fazia, eu pregava, eu estudava a Bíblia, eu ia nas igrejas, eu pregava a palavra de Deus, eu evangelizava as pessoas, eu fazia visita nos lares, né? Então eu fazia assim tudo o que eu podia para poder agradar a Deus, porque ali é o que eles falam, você precisa agradar a Deus. Então eu fazia o possível e o impossível para agradar a Deus. E eu sentia que eu não estava agradando. E não era só um sentimento meu, era muita cobrança. Gente, a igreja evangélica é uma cobrança, eles te massacram, é uma lavagem cerebral, a sua cabeça fica assim, achando que você é um pecador, achando que você não é nada. Porque fala, né? Você não é nada, você não é ninguém, né? Você está vivo pela infinita misericórdia de Deus. Então, você não aprende ali o que hoje eu sei. Que eu tenho a minha centelha divina, que eu tenho uma conexão com Deus. Que Deus me criou a imagem e semelhança. A Bíblia toda ali tá pra gente aprender, né? Porque, assim, muitas coisas da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, ele é para nos tornar mais felizes, mais livre, né? E realmente ter uma conexão enorme com Deus, né? Realmente saber que Deus, ele tá aqui, né? Que a gente tem a nossa centelha divina, como Deus é o nosso Pai. Então, Deus é Deus, o Todo-Poderoso, e nós somos deusinhos, porque nós somos filhos de Deus. Mas não é isso que é pregado ali dentro, não. Você é muito distante, Deus é muito distante. Tanto é que você levanta de madrugada para orar, por quê? Porque é uma fila enorme de pedidos, né? Deus está ali, lá longe, lá no céu, longe, longe, longe,
com uma cadernetinha anotando os pedidos. E a fila na madrugada é bem menor. E fala-se isso desse jeito que eu tô falando aqui. É desse jeito que é falado dentro da igreja. A fila de madrugada é menor para os pedidos para Deus. Então, Deus, ele tá muito longe. Então, falava-se muito na igreja assim, a sua oração não tá passando do teto porque você está de batom. Então, gente, e você acredita, eu acreditava. Eu era uma pessoa que era muito assim. Eu acreditava que às vezes a minha oração não estava passando do teto. Que Deus está tão longe, né? Porque daí tem que passar do teto, tem que passar da nuvem, passar não sei da onde, né? Para poder chegar a Deus. E eu acreditava nisso. Eu não via que Deus está aqui, ó. Que a minha centelha divina está aqui comigo, falando com vocês. Eu não enxergava isso naquela época. Era muito difícil, né, para mim, porque eu acreditava naquilo que era pregado ali. E eu pregava também, né? Porque assim, você começa a ver a Bíblia de uma outra forma. E ali eu fiquei muitos anos, né? E meu filho também nessa vida de sumia, né? Eu não sabia onde que ele estava. E depois ele aparecia muito mal e a gente levava ele para casa de recuperação e fazia alguma coisa para ele melhorar. E ele melhorava, ficava um tempo bom. E isso, essa dinâmica, na realidade, é até hoje. O meu ponto de vista mudou. Mas esse meu filho, não. Mas hoje, eu vejo que eu sou responsável pela minha vida, né? Que eu amo meu filho. Mas os atos dele, as escolhas dele, é dele. Né? Jamais eu, como mãe, ia escolher isso para ele. Mas, enfim, eu continuei ali na igreja e eu me achava cada vez mais apedrejada. E foi ficando muito pesado, cada vez mais pesado. Só que lembra que eu falei que eu procurava uma conexão com Deus desde pequena? Então começou a não fazer mais sentido, porque eu já estava ali há anos. Não era só porque meu filho não se recuperava, era porque não fazia sentido certas coisas. Porque se Deus é amor, por que ele é tão ruim e vai mandar para o inferno? Né? Se Deus é amor, por que ele vai ter os escolhidos e tem os que não são escolhidos? Né? Deus não faz distinção de pessoas. Deus me criou a imagem e semelhança. Então, por que a outra pessoa, que seja um pastor, que seja uma missionária, por que eles são melhores do que eu? Se todos nós fomos criados imagem e semelhança. E eu comecei a pesar certas coisas, né? E teve uma vez que um cunhado meu, que foi levado para a igreja através de mim, né? Porque quando eu fui para a igreja, comecei a frequentar e comecei a evangelizar, várias pessoas como parentes e familiares e amigos foram para a igreja comigo. E esse cunhado tinha ido com a minha irmã, então minhas irmãs, meus cunhados foram todos para a igreja e aí eles conheceram ali o evangelho e esse meu cunhado se tornou pastor. Por várias coisas se tornou pastor. E aí ele se tornou meu pastor porque abriu uma igreja da família, enfim. E ele chegou para conversar comigo e falou assim, Nice, você precisa rever, pensar, né, conversar com Deus para ver aonde que está o seu erro. O que você tem feito de errado para o seu filho ser desse jeito. Por ele não se recuperar. Alguma coisa você fez de errado ou está fazendo e você precisa rever os seus conceitos, conversar com Deus.